Deixa eu fazer dois comentários sobre a questão das curvas, tanto dada por equações geométricas como por equações paramétricas. Do ponto de vista... Por que quando a gente dá uma equação, em princípio a gente espera que seja uma curva? Por que não poderia ser um negócio cheio no plano, né? Tipicamente? Então, quando você faz assim, uma equação, pensa assim uma coisa, f de x, y igual a zero. Sei lá, x4 menos 2y3 mais e elevado a x mais y, seno y menos 2 igual a zero. Por que eu penso que isso aqui provavelmente é uma curva? Provavelmente é uma precaução importante que a gente sempre toma, né? É porque é o seguinte, olha, pensa assim, aqui o eixo do x, o eixo dos y, e coloca aqui um eixo do z. Agora, se você fizer z igual a f de xy, é razoável, né, que cada par xy aqui é um ponto. Aí você bota a altura z em cima dele, você tem uma superfície. Então, o gráfico de uma coisa assim, z igual a f de xy, é uma superfície. Aqui vou trocar aqui para botar igual a 2, para ficar mais, aparentemente mais geral, vou botar aqui uma constante. Então, uma equação pode ser vista assim. Então, seria o quê? Você tem uma superfície. Agora, o que quer dizer que essa superfície é igual a C? Quer dizer que você está olhando a altura C aqui e pegando o plano horizontal. Z igual a C. E está cortando essa superfície por esse plano horizontal. E está olhando os pontos, os pares XY no chão aqui, que correspondem a essa interseção. Então, a ideia é que, basicamente, quando você faz f de xy igual a c, você tem uma superfície que está sendo cortada por um plano e você está olhando a curva de nível, corresponde a uma curva de nível, como se tivesse um relevo aqui, e você olhou uma certa altura, cai no chão. É claro que pode dar um azar e pegar um ponto de tangência, ou não pegar ponto nenhum, ou ser uma coisa meio que tenha várias curvas, ou ter uns bicos, mas em geral a ideia é que é uma curva. Bom, sobre agora as curvas parametrizadas. Bom, a mais simples é você fazer uma reta. Né? Você tem aqui um ponto A, um ponto B. Você pode pegar esse vetor V igual a AB. Então, se tiver coordenadas, imagina que você tenha coordenadas. Então, A é igual a x1, y1, B igual a x2, y2. Então, você tem V é igual a x1, x2 menos x1, y2 menos y1. E aí, você faz... Tem diversas maneiras de percorrer essa reta. Uma maneira, uma escolha natural aqui, é começar no ponto A e andar com V como velocidade. Então, você faz A mais TV com T pertencente a R. E aí tem várias escolhas possíveis. Onde é que o T vai variar? Por exemplo, se o T variar de 0 a 1, se T pertence a 0, 1, o que acontece? Com o T 0, você está em A. Aí o T pequenininho, você vai... Quando o T chega em 1, você está em B. Então aqui você vai dar o segmento AB, começando em A e B. Se você quiser começar antes, com T negativo, você começa mais para trás. Se você for mais à frente, você passa do B. Bom, mas isso pode ser usado para fazer, talvez, outras coisas. Você pode mover objetos, então.
Pensa assim, imagina que eu tenho uma figura. Uma figura pode ser pensada assim, é um conjunto de pontos. Vamos pensar um caso simples, que seja uma figura, tipo, sei lá, um triângulo. Você tem aqui um triângulo. A, B, C. E vamos considerar assim que, dados os vértices, a questão de traçar o triângulo é problema de outro departamento. Está resolvido de alguma maneira. Então eu quero mover esse triângulo. Então, sei lá, posso pegar um vetor V e somar V, tanto em A, como em B, como em C, ele vai andar para cá. Eu posso também fazer isso, eu posso fazer A mais TV, B mais TV, C mais TV, chamar isso aqui de A de T, esse aqui de B de T, esse aqui de C de T, e aí em cada instante T eu vou ter um triângulo e o meu triângulo vai se movendo. Aliás, eu posso fazer outra coisa, eu posso pegar esse triângulo aqui e posso mover até ele virar esse aqui. É só eu chamar esse cara aqui de A1, vou chamar de A0, né? Chamar esse aqui de A0, B0, C0, esse aqui de A1, B1, C1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele se mover de maneira que o A venha parar no A1, o B0 no B1, o C0 no C1. Eu tenho 3 vetores diferentes. Então eu faço V1 igual a A0, A1. V2 igual a B0, B1. V3 igual a C0, C1. Como é que eu faço isso em coordenadas? Bom, esse aqui tem suas coordenadas, esse aqui tem suas coordenadas. Eu faço a diferença, né? Digamos que esse aqui seja x0. Acho que eu vou chamar ele de x0. Bom, x0 e y0. Os outros eu não vou fazer para eu não ter que inventar outras letras. Tá? E esse daqui é x1, y1. Então, esse daqui vai ser dado como? Vai ser x1 menos x0, y1 menos y0, em coordenadas. Mesma coisa, teria as coordenadas B. E aí, eu faço o quê? Eu faço A de T igual a 0 mais TV, com T variando de 0 a 1. Então, no tempo 0 eu vou estar em A0, no tempo 1 eu vou estar em A1. Fazendo a mesma coisa, eu vou criar o V2 e o V3, e aí em cada tempo T, eu vou ter aqui o A de T, o B de T, aqui assim, e o C de T aqui assim. E digamos que eu tenho uma outra parte do meu programa que, dados os 3 pontos A, B e C, eu traço o triângulo. Então você pode simplesmente fazer um triângulo e ir andando até virar o outro. Na verdade, a gente pode fazer de uma maneira mais geral, né? Esse aqui é mais que a gente sabe fazer as contas todas, mas você poderia pensar uma coisa assim, né? Sei lá, podemos pensar o mesmo triângulo, A0, B0, C0, e fazer uma função, fazer o A0 e sair por aqui andando até virar um A1,
o B0 sair aqui até virar o B1, o C0 ir até virar o C1, e em cada instante você vai, tem o A, o B e o C, forma o triângulo. É só questão de criar as funções, chutar funções aí, você pode fazer isso. Isso supondo que o triângulo permaneceu certinho, mas uma outra coisa que pode acontecer é os pontos se moverem cada um por si, os pontos da figura. Então, vamos pensar ainda uma coisa mais simples, intermediária. Que é o seguinte, imagina que eu tenho aqui esse quadrilátero e ele vai se mover até virar esse triângulo aqui. Por exemplo, assim, você tem A, B, C, D. E pode ser que o A venha virar aqui o A1, o B1 e o C1 igual a D1. Não tem problema nenhum, simplesmente esses dois pontos vão se mover para cá. E aí, aos poucos, eles vão se aproximando até chegar aqui. Quer dizer, a figura não precisa manter a mesma forma. Aliás, pensando assim, você também pode pensar que a sua figura, você tem uma figura aqui que é feita de pontos. Pensando assim, uma figura seria como um arquivo de computador, em que esse arquivo é cheio de pares ordenados. Figura simples assim, é cheio de pares ordenados. Os pares ordenados estiverem ali, você acende e eles estão na figura. Então, tem aqui, sei lá, 500 pares ordenados constituindo essa figura, e aqui você tem uma outra figura também com, vamos supor, 500 pares ordenados também. E você pode, sei lá, fazer cada par ordenado aqui andar a um outro par ordenado lá. E aí a sua figura vai se deformando até virar aquela lá. Claro que tem muitas maneiras diferentes de fazer isso, cada ponto pode sair para um lado e tal, essa figura pode no meio do caminho fazer qualquer coisa. Também, se você não tomar muito cuidado, você tem que tomar o cuidado de que pontos adjacentes ou pontos próximos vão em pontos próximos, não tem uma certa continuidade nessa coisa, para, sei lá, o ponto que está aqui não vir parar aqui, e esse outro que está aqui vir parar aqui, e a figura se desconjuntar toda. Não é proibido, se você quiser fazer, faz. O importante é ter um certo controle do que você está fazendo, se você quer obter um certo efeito, você tem que ter um certo controle. Talvez, se você tem um espírito mais cientista, você diz, não quero ter controle, não, vamos ver o que acontece, depois eu tenho que explicar o que aconteceu, tentar entender o que aconteceu. Eu gostaria ainda de, nessa história, chamar a atenção para um fato interessante, que é o seguinte: não está muito distante aqui o R2 do Rn. Vamos pensar uma fotografia, eu gosto muito de dar esse exemplo. Pensa uma fotografia. Cara de alguém. Pensa essa fotografia em preto e branco. Simplificar. Então, preto e branco significa o seguinte, que você tem aqui um certo número de pontos, 10 mil, sei lá, mais, digamos 10 mil para simplificar, 10 mil pontos, e cada um deles tem um número associado a ele, que é o tom de cinza. Vamos supor, esse número geralmente é alguma coisa entre 0 e 255, uma potência de 2, mas pensa assim como sendo um número real.
Então, em cada ponto, você tem um número que diz se aquilo é branco, é preto, ou é mais ou menos branco, e que você pinta cada um, e no fim você tem uma figura, que é a foto em preto e branco de alguém. Então, você pode pensar essa figura como sendo um ponto A em Rn. Então, A em Rn. Digamos, N igual a 10 mil, sei lá. 10 mil tá bom, mas poderia ser mais. E agora vamos fazer uma brincadeira clássica, que é transformar a fotografia de um na fotografia de outro. Então, o que é isso? Você tem um ponto B, que também está em Rn, e você quer fazer o que em computação gráfica chama um morphing, a figura vai mudando e em 4 segundos a figura A vira a figura B. Não é exatamente assim, talvez tenha uma certa arte no meio, mas a primeira ideia que você pode ter é a seguinte, olha, esse A aqui é A1, AN. O B é igual a B1, BN. Não importa tanto se o N é 2 ou 10 mil. Você pode criar um vetor V, é o vetor AB, que é B1 menos A1, BN menos AN. E fazer A mais TV com T variando de 0 a 1. Quando T for 0, você vai estar com A. Quando T for 1, você vai estar com B. Vamos que a 30 imagens por segundo, em 4 segundos, você divide esse intervalo 0 a 1 em 120 pedaços, faz H igual a 1 sobre 120, faz A mais IH com I variando de 0 a 120, não, quase 120. E aí você gera as imagens, depois você tem que fazer com que essas imagens entrem cada uma no tempo certo, e uma figura vai mudar para outra. É como se você estivesse simplesmente andando do ponto A para o ponto B, em linha reta. Talvez essa não seja exata, esse caminho em linha reta talvez não seja o melhor, porque talvez você tenha que fazer algumas adaptações. Imagina que a outra figura não casa exatamente aqui, quer dizer, aqui os olhos desse estão aqui, quando você desenha o outro tem um cabelo, uma coisa assim, os olhos estão um pouco aqui, assim. Então você quer que os olhos vão nos olhos do outro. Então você vai ter que talvez fazer a sua trajetória de uma maneira que esses olhos aqui, ao mesmo tempo que vai mudando, vai andando de alguma maneira. Quer dizer, é como se você dissesse, bom, o caminho em linha reta é a primeira aproximação, mas talvez eu tenha que fazer um caminhozinho assim, mais um pouquinho. O que é fato é que você começa em A e termina em B. E que andar em linha reta é uma maneira simples de começar em A e terminar em B. Mas que existem outros caminhos e que, eventualmente, com um pouco de arte aí, você vai alterar isso. Mas a ideia básica é que um morphing como esse pode ser visto em R2 como simplesmente um ponto que está se movendo até virar outro ponto. Só que aqui ele está se movendo, em vez de estar se movendo em R2, está movendo em R10 mil.
Então aqui é uma maneira de você dar uma certa interpretação geométrica a uma situação que não era tão geométrica assim.